Boa noite, turma! Seja bem-vinda a mais um momento aqui das nossas lives. Hoje temos uma convidada especial, a Letícia Mota, que mora no Rio de Janeiro, psicóloga, e nós vamos falar sobre atividade física e também sobre ansiedade. E ela vai falar um pouquinho sobre esses assuntos que envolvem ansiedade. E ela já tá aí, já chegou. Vou aguardar você aqui fazer o convite, Letícia. Sejam bem-vindas. Olá, Nara. Olá. Só você apertar a câmerazinha aí, tá bom? Olá, Betinho. Olá, Nildinha. Sejam bem-vindos. Vamos falar aqui sobre ansiedade. Lê, pode fazer o convite. Isso. Vamos lá. Tá entrando. Oi, Aí, e tudo, aí? tudo jóia? Tudo bem você? Tudo bem, Letícia? Quanto tempo, não é? Pois é, tá devendo visita aqui no Rio, hein? Olha só, vamos mesmo. Mas, nossa, aquela velha frase, o Rio continua lindo. Com certeza. Frio hoje, mas lindo. Muito bem. Fiz aqui a apresentação do nosso tema, Letícia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, apresenta você para nossos seguidores aqui. Ótimo. Bom, então eu sou a Letícia. Eu sou de Cuiabá, mas atualmente moro no Rio de Janeiro. Vai fazer quase 10 anos já, aliás. Muito. Sou psicóloga. Comecei como psicóloga infantil. E aí me desiludi um pouquinho dessa área, fui procurar outras coisas. E aí acabei caindo na área da cirurgia bariátrica. Então, eu Olha sou que especialista em psicologia hospitalar e há 8 anos, mais ou menos, eu trabalho já nessa área de cirurgia bariátrica, de obesidade, emagrecimento, né? Faço acompanhamento pré-operatório para quem quer operar e o pós-operatório, né? Para quem já passou aí pelo procedimento. é interessante, é bem delicado, né? Falar sobre a obesidade e a bariátrica. Tem muita demanda aqui no Brasil, Letícia, como que é? Muita, muita. Brasil já é o segundo país que mais faz cirurgia bariátrica, só perde para os Estados Unidos. Então a demanda é muito grande e só aumenta, viu, a cada ano. Nossa, inclusive nessa semana saiu uma pesquisa, não sei se você viu, que em 2030 vai passar para 30 bilhões, se eu não me engano, de pessoas acima do peso na obesidade mesmo. É muita coisa, né? Nossa. Então falamos aí de 8 anos aí, tá chegando. E o que está Uhum. acontecendo com as pessoas? Isso no mundo todo, né? O que está acontecendo com essas pessoas procurando uma forma de poder cuidar mais da saúde? Tem muita coisa envolvida nisso, né? Da saúde, dos exercícios, excesso de trabalho. Parece que é tanta coisa e as pessoas estão esquecendo do próprio corpo e depois que esquece, parece que é tarde, né? E eu acho que você convive muito com essa situação das pessoas chegarem para você e falar: Nossa, parece que é tarde demais, vou ter que passar por uma cirurgia. Deve ser Com nessa certeza. situação. Com Vamos lá, certeza. Letícia, pode falar. Não, acho que é bem isso que você falou. As pessoas se preocupam tanto com outras coisas que esquecem de si mesmos, esquecem da saúde, né? E se a gente não cuidar da gente, do nosso carro aqui que move a gente não cuida de nada. Então é importantíssimo, né? Passar a se olhar também, não só olhar para o que está em volta. Certo. Vou fazer algumas perguntinhas, aí nós vamos discutindo, você vai falando um pouco mais. Vamos Olha lá. aqui, o que define ansiedade dentro da área da psicologia? O que define Bom, essa ansiedade? vamos lá.
Primeiro a gente tem que entender que a ansiedade é algo natural, né? Todo mundo sente ansiedade. São, entre aspas, sintomas, né? Reações, vamos dizer assim, que todo mundo tem diante de certas circunstâncias aí do nosso dia a dia. Então, é até um mecanismo de defesa, né, do nosso próprio emocional para várias situações. Então, é algo normal. O que a ansiedade ela pode trazer para a gente? Desconfortos, por exemplo, sensação de apreensão, sensação de tensão, frio na barriga, suor frio, falta de ar e taquicardia em situações mais sérias. Mas coisas simples do dia a dia. Por exemplo, aqui, eu não fiquei ansiosa antes da nossa live? Né? Claro que eu fiquei, dá aquele friozinho na barriga. Né? Então, isso é um tipo de ansiedade, mas é algo dentro do normal, né? Que todos nós, seres humanos, temos. E aí a ansiedade ela passa a se tornar um problema quando esses sintomas eles começam a vir de uma forma muito exagerada, numa frequência muito maior, numa duração e numa intensidade que é o que a gente considera além do comum. Então, isso que definiria o transtorno de ansiedade, vamos dizer assim. Então, a ansiedade seria algo natural que todo mundo tem, e o transtorno de ansiedade são esses sintomas mais exagerados. Sim, então só para me entender aqui, quando nós estamos, aquela ansiedade tem o lado da ansiedade boa. Ai, estou ansiosa para um evento, por exemplo, um espetáculo, né? Quem não sabe aqui, Letícia também já foi bailarina, né, Letícia? Isso aí, dá aquele nervoso. Nervosinho, esse frio na barriga. Então, esse é o lado da ansiedade boa. É um lado da ansiedade natural, todo mundo tem. E aí vira um transtorno quando a pessoa não tem controle dessa ansiedade, que leva a outras situações. Isso, exatamente. Quando perde o seu controle, definiu muito bem. Então, é isso, essa sensação de apreensão diante de situações, sejam elas boas ou ruins, elas são normais, né? Quando passa um pouquinho, se torna-se um pouquinho exagerado, é o que pode tornar, né, a ansiedade de fato uma doença. Uhum. Você falou desse transtorno. Então, quer dizer que como diagnosticar a ansiedade? Através disso, que já perdeu totalmente o controle. Isso. E você, dentro do seu trabalho, você já consegue identificar essa ansiedade no paciente, esse diagnóstico? Claro, com certeza. Então, esses mesmos sintomas que a gente falou, eles são sintomas que acontecem, né, com quem tem ansiedade, só que eles desenvolvem também outros, né? Além deles serem mais intensos, então, uma simples taquicardia pode vir acompanhada de uma falta de ar, uma sensação até de que a pessoa está tendo um infarto ou alguma doença mais séria, né? Então, isso pode acontecer. Começa a ter alteração de sono, então, ou a pessoa passa a ter insônia, ou às vezes ao contrário, ela passa a dormir mais do que o comum, desconfortos no estômago, desconfortos musculares, né? Então excesso de tensão, sabe quando tá tudo duro aqui em cima? Então esse excesso de tensão também lhe mostra um pouquinho da ansiedade. Suor excessivo, preocupação excessiva. Sabe quando a pessoa fica fazendo um filminho de tudo que pode ser que vá acontecer na vida dela e às vezes metade daquilo nem acontece, né? O famoso sofrer por antecedência. Então isso também é sinal de uma ansiedade já exagerada. Pensamentos indesejados. Então mesmo que a pessoa não queira pensar coisas ruins, parece que aquele pensamento de algo negativo acaba acontecendo com ela. Então, isso tudo são sinais. Afetar o trabalho, né? Então, a pessoa não consegue mais se concentrar direito, ela não tem a mesma atenção que ela tinha, né? Em atividades simples do dia a dia dela. Afeta relacionamento, então ela fica mais irritadiça, ela fica mais descontente. Então, isso pode afetar todos esses aspectos da vida. É aí que a gente começa a diagnosticar que a ansiedade pode estar se tornando de fato uma doença. Sim. E esse trabalho é feito só dentro da sua área ou também precisa de uma medicação
nesse caso? Uhum. Quando chega a esse ponto? Então, em casos de uma ansiedade mais, né, generalizada, quando a gente fala um transtorno de ansiedade, é importante uma equipe multidisciplinar, né? Então, ela vai ser composta do psicólogo, muitas vezes do psiquiatra, às vezes de neurologista, né? Então, são áreas da medicina que ajudam também o psicólogo tanto a identificar a ansiedade como a tratar através da medicação, né? Mas é o que a gente fala, a medicação por si só, ela ajuda a amenizar os sintomas, né? Mas ela é só uma parte do tratamento, precisa de outros aspectos aí para fazer esse conjunto. Entendi. Inclusive, Letícia, teve uma aluna minha, mas isso já faz um bom tempo. A pele dela começou a aparecer manchas, manchas, Hum, principalmente, e ela coçava muito, coçava. Fez milhares de exames e nada. Até que ela nada. chegou num terapeuta, conversando tudo, ela explicou para ela essa situação, que era tudo emocional, que ela estava envolvida dentro da ansiedade. E a pessoa às vezes não acredita, né, que ela Hum. tá com essa ansiedade. E isso fica mais difícil, né? Quando ela tem essa dificuldade de enxergar e ela achar que aquilo ali era uma, sei lá, uma alergia, algo que ela comeu, de ficar muito machucada a pele, né? Dela coçar e às vezes até sangrar. Nossa, é isso mesmo. É aquela coisa de as pessoas não acreditam até que aconteçam com elas, né? Então, assim Isso. como outras doenças psicológicas, a ansiedade é desacreditada muito ainda. Eu acho que se dá para a gente tirar coisas boas, né, com a pandemia e dar o cuidado com o emocional, né, com o nosso estado psicológico foi uma das coisas que a pandemia trouxe, porque quem não ficou ansioso nesse período? Né? Às vezes, muitas pessoas que nunca tinham manifestado nada dessa ansiedade exacerbada passaram a sentir essas sensações e não sabiam o que era. Então, esse exemplo que você colocou, olha, doenças de pele são muito comuns, alergias, psoríase, doenças do trato intestinal. Então, por exemplo, colite, gastrite, úlcera tem muita ligação com ansiedade. Enxaqueca, dores de cabeça, então também são doenças que podem ser pioradas pelo excesso de ansiedade. Enfim, e várias outras, né? Hipertensão, já se fala muito de pressão alta e até de diabetes ligada aos aspectos emocionais. Então, olha quanta coisa que a ansiedade mal controlada pode causar de doença na gente, né? Física e outras doenças psicológicas também. Nossa, é um puxando, é um gatilho mesmo. Em falar na pandemia, vários relatos, né? Tive vários relatos dos próprios alunos, conhecidos, enfim, porque atrapalhou tudo, né? A questão do trabalho, da família ficar toda em casa, dos filhos. Hum, Muitos amigos que são família, né? Com filhos, crianças em casa e escutar, né, os relatos deles, da dificuldade das próprias crianças terem aparecendo, né, essa ansiedade também, estar aparecendo a ansiedade nelas, dela não conseguir ficar na frente do computador, porque deve ser muito difícil mesmo para elas. Deve ter sido um transtorno isso. Agora, voltando para as escolas, né, eu lembrei aqui de uma situação, de um caso. Eu tenho uma aluna que ela é diretora na escola e ela falou que as crianças, os adolescentes, ainda estão com essa dificuldade de interagir, de socializar, de estar naquele ambiente novamente, entender. E essa questão de, professor, eu não dou conta, estou passando mal. E a Letícia, ela contou uma situação que, assim, um adolescente começa a passar mal e que todo mundo começa a começa. ter essa sensação de que está todo mundo Uhum, passando. Isso também é da ansiedade, né? Porque se um com está sentindo, certeza. o outro também está sentindo, vai puxando. Essa questão do gatilho e vinculando a outras doenças, é muito interessante você falar sobre isso, porque a hipertensão também é muito delicada, porque muitas pessoas que têm hipertensão também tá
dentro da obesidade também, né? A maioria delas, né? Também, muitas. Nem sempre. Ou nem sempre. E cortou um pouquinho, repete a pergunta. Se a hipertensão e a obesidade tá sempre vinculada ou não? Nem sempre. Tem várias pessoas que não estão na obesidade e têm hipertensão e têm ansiedade. Sim, podem estar vinculadas ou não, né? Então, entrando um pouquinho, né, nesse assunto da obesidade, a ansiedade ela é uma das causas, né, da obesidade. A obesidade ela é uma doença de múltiplos fatores e a ansiedade é uma delas. E vice-versa, né? A obesidade pode piorar a ansiedade também. Então, mesma coisa a hipertensão. A gente recebe muitas vezes obesos que não tem problema nenhum físico, né? Não tem pressão alta, não tem nada alterado, mas tem o excesso de peso e tem uma ansiedade, olha, que é lá em cima, né? E ao contrário, às vezes uma pessoa magra, né, mas que tem uma ansiedade muito grande, mas isso se manifesta nela de outras formas, numa pressão alta, numa diabetes ou em outros sintomas. Então, podem estar associadas ou não, né? Depende muito aí de cada um. Entendi, entendi. Vamos lá. Ansiedade pode estar, essa que você falou, né? Pode estar vinculada às outras doenças, são várias doenças. Uhum. Estando na obesidade, Letícia, é comum, então, a ansiedade está ligada à obesidade. É bem comum isso. Muito, muito. Olha, eu diria que mais de 90% das pessoas que eu recebo, que eu atendo, né, com a demanda da obesidade, tem graus de ansiedade bem elevados, né? Então, dispara, né, um gatilho, que uma coisa dispara na outra. Então, as próprias frustrações que a obesidade traz, né? Frustração com a autoimagem, frustração com falta de mobilidade, com o isolamento social, muitas vezes, né? A pessoa obesa, ela tem vergonha de estar em lugares públicos, de encontrar com pessoas que conheceram ela talvez numa fase em que ela era mais magra, vergonhas do próprio corpo, então evita ir na praia, evita ir na piscina, evita usar certos tipos de roupas. Então, tudo isso também são sensações que são causadoras de ansiedade, né? E a ansiedade, por outro lado, para a pessoa tentar amenizar essas sensações que ela tem, muitas vezes a comida é um gatilho. Então, ela começa a comer de uma forma ali desenfreada, né? Pode gerar até uma compulsão alimentar. Então, você vê que é o que você falou, uma coisa puxa a outra, né? Então, é muito na ligação da obesidade com a ansiedade, é uma linha muito muito tênue, elas estão muito interligadas e não tem como você trabalhar uma coisa sem trabalhar outra, né? Então, no trabalho do paciente obeso, a gente tem que trabalhar a obesidade, identificar os pontos de ansiedade, como aquela pessoa coloca aquela ansiedade para fora, se é que ela coloca, se a alimentação ela entra nesse meio aí, alimentação, mas outros vícios também, né, podem acontecer. Então, a gente tem que trabalhar isso tudo de uma forma completa para a gente poder trabalhar a obesidade. A compulsão alimentar, ela também é bem delicada falar sobre esse assunto, porque eu falo por mim, às vezes até qualquer pessoa pode estar passando por essa situação. De repente você está em casa, você não sabe o que está acontecendo, aí você já ataca a geladeira e já está comendo coisas que você já não estava acostumada a comer. Eu acho que muitas pessoas passam por essa situação. Aí a pessoa que já está acima do peso, que já está obeso, dificulta. O ataque Uhum. de madrugada também tem a ver com ansiedade. Tem. É a compulsão noturna, né, que a gente chama. Então, muitas vezes essa compulsão noturna ela começa quando a pessoa chega em casa do trabalho, né? Chega, a cabeça deveria estar mais vazia, sem aquele monte de preocupação, mas aí a própria ociosidade de não ter o que fazer, né, entre aspas, leva a pessoa a começar a beliscar, a comer aquilo que nem tá com fome, nem tinha vontade e acaba comendo. E aí, o comer de madrugada já é um ponto superior a isso, né? Porque a ponto da pessoa acordar no meio da noite para ela comer alguma coisa é porque a ansiedade está atrapalhando o sono também,
né? Então ela não está conseguindo nem trazer o relaxamento para ela, a cabeça realmente não desliga e no meio da noite às vezes ela acorda e o primeiro impulso é ir comer alguma coisa. Então tudo advém da ansiedade. Entendi. Letícia, eu não sei exatamente assim se você pode relatar algum caso para nós. Claro que não é dos seus pacientes de agora, mas de algum do passado que teve uma experiência que conseguiu sair, relatou talvez também em redes sociais, com os amigos. Tem alguma história para contar pra gente? Você me falou, eu lembrei de uma aqui agora. É um caso, uma paciente mais antiga, mas ela era dona de um buffet de festa. E ela estocava todos os materiais do buffet na casa dela, inclusive as bebidas. E aí o excesso de trabalho, né, a preocupação, teve um momento da vida dela que só ela era a provedora da casa, o marido estava desempregado, então ela, né, mergulhou naquele trabalho e queria fazer aquela casa de festa funcionar de qualquer forma. E aí duas coisas, né, esse aspecto do trabalho além e também o aspecto dela querer se manter acordada justamente para trabalhar mais até do que ela suportaria, ela começou a ingerir a Coca-Cola. E ela chegou num nível de compulsão, N, que ela bebia um engradado de Coca-Cola sozinha por dia. Por dia? Então, por dia. Então, eram 10, 12 litros de Coca-Cola por dia. Tinha dias que ela só se alimentava de Coca-Cola. Ela não comia absolutamente nada, era bebendo Coca-Cola o dia inteiro. Nossa. Né? E muito, assim, imagina, trabalhando com festa. Então, quando ela parava para comer, ela comia besteirinha de festa, salgadinho, bolo, docinho, né? Que eram que os garçons ali do buffet levavam para ela comer. Então, imagina como é que não ficou essa paciente, né? Ela tinha, eu não vou me lembrar dos números exatos agora, mas ela tinha, assim, quase uns 160 quilos. Isso foi, teve caso ou levou muito tempo isso? Que ela É, ficou. levou alguns anos, mas olha, foi, acho que, se eu não estou enganada, em torno de 4, 5 anos, que foi do processo dela abrir o buffet, né, até disparar esse peso e ela ir procurar ajuda. Então, ela tinha mais ou menos esse tempo de buffet, uns 5, 4, 5 anos. Então, ela quase dobrou o peso dela em 4, 5 anos, né? Só por causa de uma alimentação ruim, uma ansiedade ali exacerbada inicialmente por conta da demanda do trabalho e virou a compulsão pelo refrigerante. Então foi Caramba. todo um trabalho feito com ela para ela melhorar, trabalhar essa compulsão alimentar dela, né? Pelo refrigerante especificamente. Ela conseguir diminuir os níveis de refrigerante. Foram meses aí de consulta até ela conseguir fazer a cirurgia. E ela fez a cirurgia, ela conseguiu perder 70 quilos, então ela voltou ao peso, né, ideal dela, que era em torno disso, 60, 70 quilos. Bom, e até então, até o momento que eu acompanhei ela não tinha mais botado nenhum pingo de refrigerante na boca. Mesmo continuando com o buffet, mesmo estocando as bebidas dela, em casa o marido, a filha bebiam refrigerante, mas ela realmente até então, tomara que ainda tenha continuado assim, largou o vício aí do refrigerante. Interessante. E puxando esse gatilho dessa história, então tem cura a ansiedade? Tem cura. Eu não diria que a ansiedade tem cura, porque não se trata de cura, porque como eu falei antes, são sentimentos normais, são sensações naturais e importantes da gente ter, né? Então, diante de uma situação apreensiva, a gente tem um certo medo, a gente se afastar, a gente, né, ter preocupações, são coisas normais. Entendi. Mas seria um controle. Eu acho que essa é a palavra mais certa. Não cura, mas controle da ansiedade. Né? Então, como eu falei, controlar a ansiedade com uma equipe multiprofissional, né? Às vezes com uso de medicação, se for necessário, terapia, melhora da qualidade de sono,
A alimentação, né? A alimentação também está muito ligada à ansiedade. Então, esses maus alimentos, excesso de açúcar, excesso de gordura, também são itens que fazem piorar nessa nossa ansiedade. E atividade física, com certeza, né? Isso também é um dos pilares para ajudar no controle da ansiedade. Controlar. Essa história aí da sua paciente, ela aprendeu a lidar, né, como que eu falo, Letícia? Com o controle emocional que ela teve? Isso, exatamente. Manteve o trabalho dela, o mesmo trabalho, e ficou longe do refrigerante, que é o que foi o gatilho, no caso, né? Que começou a puxar todo esse desconforto aí para o corpo dela, para essa morada. Deixou ela com 160 quilos, é muita coisa. Muita E coisa. junto da atividade física, ela realmente pode contribuir para melhorar a ansiedade. Então, Letícia. Com toda certeza. Eu falo sempre, é um dos pilares, né, para ajudar mesmo no controle da ansiedade. Seja as ansiedades simples do nosso dia a dia, seja quem tem realmente um transtorno de ansiedade. Então, fazer atividade física não é só bom para o corpo, mas é excelente para a mente também. Eu estava até lendo aqui alguns estudos falam que uma atividade regular, né, uma frequência legal, pode reduzir em até 60% nossos níveis de ansiedade. Então, olha como é grandioso, né? E não é à toa que quando os alunos terminam o treino e falam, nossa, eu começo tão mal e depois eu termino ótima, bem, feliz, agora eu vou embora trabalhar. É essa sensação de que realmente foi embora. Essa ansiedade, né? Que seria a ansiedade normal de todo mundo, quando tá com problema no trabalho, estresse, Sim, de uma noite mal dormida, tudo isso sim. junto com a ansiedade. Aí começou o exercício, tá meio difícil, tá ruim, mas quando termina é aquela sensação de bem-estar. E a Sim, de sensação de bem. satisfação, de prazer. O humor muda. Uhum, exatamente. Mas por isso mesmo, porque a atividade física, ela libera hormônios no nosso corpo que ajudam a regulação do nosso humor, né? Então, a Isso. famosa serotonina, endorfina, que é o que se fala tanto. Então, são exatamente essas coisinhas que vão ajudar a gente a controlar o humor. Controla o humor, controla sono, controla alimentação. Você vê que, de novo, tudo interligado. Então, você melhorando um aspecto, você consegue melhorar os outros também. E o conjunto melhora a ansiedade, não tem como dar errado. É o famoso ciclo circadiano. Se a gente consegue seguir ele direitinho, tudo vai encaixando, né, Letícia? Desde a hora que a gente acorda, começa a não sair desesperado, né? Não sair assim, já tô Hum, atrasado. Começa bem. hum, Vai no banheiro, escova os dentes, faça alguma coisa legal para o seu corpo. Eu aprendi a isso. meditar. Está sendo muito bom para Ah, mim. que ótimo. Excelente também. São meditações guiadas que eu estou fazendo por enquanto, as curtinhas, mas me ajuda tanto. Eu já acordo bem, já respiro profundo e vamos lá para o trabalho. Aí toma aquele cafezinho bacana e já segue na rotina. Tem me ajudado demais a meditação. E Excelente. a meditação me ajudou porque eu consegui ter um pouco mais de concentração, de foco naquela semana ou naquele dia que às vezes era muito cheio. E realmente eu tava me sentindo nessa ansiedade, falar, ai meu Deus, não estou conseguindo organizar, o que eu faço agora? Para que ponto que eu chego? E eu sempre falo aqui para os meus alunos, né? E eu gosto de trabalhar isso, de escrever, de anotar o que eu vou fazer na semana. Essa Excelente. de organizar tem me ajudado muito, tem ajudado muito os meus alunos aqui também vão falando, que tem esse controle. E aí, o que acontece? Sobra tempo. E aí a pessoa não tem Exato. essa questão da falta de tempo que vai causando ansiedade. Ah, eu não dou conta de fazer isso, não dou conta de fazer aquilo. Tudo é um gatilho para falar que não dá conta, né?
E isso também está dentro da ansiedade, eu acredito, dessa ansiedade normal que você relatou no início da nossa live. E Com deixando bem claro, certeza. a atividade física, o exercício com constância vai mudar todo esse seu humor, essa sua disposição, você fica mais disposta. Semana passada eu passei por um procedimento aí, um exame meio desconfortável. E aí fiquei o fim de semana mais quietinha, porque precisava ficar mais quietinha. Na segunda-feira eu falei assim, eu vou fazer uma corridinha, né? Fui para a esteira, não fui para a rua, fiquei aqui no prédio mesmo. Fiz uma corridinha, meu marido ama, né? Meu marido é do triatlo. Aí na hora que eu voltei, aí eu cheguei toda feliz, animada, e ele, é isso aí, tá vendo, professor? Ele mesmo me chamando, tá vendo, professor? É só fazer um exercício que já muda o seu humor, já muda tudo. E realmente faz toda a diferença. Exatamente. Se você Olha, quer ficar, ajuda, pode falar. ajuda em todos os âmbitos da nossa vida, né? Ajuda na autoestima, né? Porque o condicionamento físico, você se sentir bem com o seu corpo, nossa, isso aumenta a nossa autoestima. Ajuda na questão social, ainda mais quando a gente associa a esportes coletivos ou a qualquer atividade que seja coletiva, né? Você faz novos amigos, que seja o professor, você faz amizade ali com o professor que está te dando aquela aula. Então, aumenta um pouquinho seu círculo de amizade. Não se restringe só a trabalho, a casa. Então, você encontra também outros prazeres aí nessas amizades. E, lógico, isso que você falou que é o que eu chamaria sei lá, da parte psíquica da atividade física mesmo, da experiência positiva por trás disso. Quando você acorda mal-humorado, de saco cheio, não quer fazer nada, dá preguiça de levantar para ir, mas depois que você acaba o treino, é outra disposição, é outro humor, é outro ânimo, né? Para quem faz atividade física logo de manhã cedo, o dia rende de uma maneira diferente, né? Então isso faz toda a diferença. E também estímulo de conquista, né? Se você faz, seja um esporte individual ou seja um esporte coletivo, vocês, né, corredores, chegar no final de uma corrida, atingir a sua marca, ganhar uma medalha, né? Isso num esporte coletivo também, vencer um campeonato. Então, isso traz tanto bem-estar, tanta sensação positiva e isso acaba sendo estímulo para outras coisas na nossa vida também. Então, se a gente se sente campeão e vitorioso em um aspecto, isso ajuda a gente também nos outros aspectos da nossa vida, né? Que bacana, Letícia, que você falou agora, realmente. É outra sensação. Isso me fez lembrar de quando ia para o palco, né? Dançar também, aquele tanto de ensaio, vários fins de semana preso dentro de uma academia, e aí chegava o tal dia para o espetáculo, o grande espetáculo. Apresentava no final do espetáculo todo mundo se abraçando, chorando e falando foi muito bom, valeu a pena, valeu as brigas assim, boas, brigas Né? você não pode faltar, faz direitinho, que o outro colega faz também. Essa sensação. Realmente, a disposição muda demais. E aí, deixa que eu estava falando, né? Deixa bem claro aqui para todo mundo. Se você está aí se sentindo ansiosa, ansioso, com má disposição, com preguiça, começa um exercício que isso vai mudar muita coisa. Seu Vários, dia. vários aspectos, vários itens aí que a Letícia citou para gente. Socializar, ficar bem com a sua casa, ficar bem com o seu próprio corpo, com o espelho. Voltando um pouquinho no assunto da bariátrica, Letícia, eu tenho visto você colocar de alguns pacientes, né, que te marcam, né, e você reposta. É muito legal. Eu vi de um rapaz. Caramba, é impressionante, impressionante quando tem toda essa mudança, né, da bariátrica e depois tem que cuidar, porque a bariátrica não é simplesmente lá fazer uma cirurgia, opa, já vou emagrecer. Tem vários outros detalhezinhos, né? Sim, eu falo que a bariátrica é só um instrumento, mas se a pessoa não tiver os certos cuidados depois, ela vai voltar a estacar zero, como qualquer outro tratamento que é mal feito, né? Então, precisa disso, e atividade física é importantíssimo, né?
Na equipe que eu trabalho, a gente costuma liberar em torno de 15 dias para fazer atividade física. Tal é a importância disso para o processo do pós-operatório. Então, assim que o paciente está bem, está conseguindo se alimentar bem, a cicatrização, né, tá bonitinha, a gente já pede para eles começarem a fazer atividade física. Então, ajuda não só no aspecto do emagrecimento, né, da questão de flacidez de pele, mas também disso de mudar um hábito de vida, dele talvez através da atividade física conquistar hábitos que não tinha. É o caso desse paciente que você falou, eu sei de quem que você está dizendo. E olha, ele tem uma verdadeira academia dele dentro de casa, que ele Legal. mal pisava. Antes da cirurgia, ele não sabia nem que espaço era aquele, eu brinco com ele, né? E depois ele ia meio a contragosto, a mãe fez cirurgia junto com ele, e a mãe que puxava ele para ir para atividade física, ele ia com essa sensação que você descreveu, ai, de, né, chato, ai, não quero, preguiça, ainda mais dentro de casa, não tinha compromisso com o horário. Olha, o jogo reverteu de tal forma que hoje é ele quem acorda a família inteira para fazer atividade física. Ele Legal. levanta cedo, chama todo mundo e mesmo se ninguém quer ir, ele tá lá no espaçozinho dele fazendo o treino dele. Então ele encontrou nisso aí uma outra forma de dispersar a ansiedade dele, né? De fazer uma rotina diferente para o dia dele. E ele não se vê mais sem, né? Tem vários casos de pacientes assim também que encontraram no esporte algo tão positivo que ajuda, né? Não só na parte da bariátrica, mas em mudar de estilo de vida mesmo. Ó, Janaína, treinar em casa é bom, você faz seu horário. Isso mesmo, Eu Janaína. já ia falar dela, a Janaína sabe que eu sou muito fã dela. Eu posso sempre coisa dela também, que olha, ela mudou de vida de tal forma, encontrou exatamente o que eu falei, no esporte um estilo de vida. Então ela faz corrida, ela faz treino funcional, ela faz academia, ela faz, olha, nem sei, nem consigo acompanhar o tanto de coisa que ela faz. E encontrou aí um estilo de vida e tá super bem, já tem, né, acho que uns 3, 4 anos, né, de bariátrica, Jana. E tá excelente. E agora eu brinco com ela o projeto Sarada, porque ela conseguiu emagrecer e agora ela tá chegando no corpo que é o que ela quer, Que né? bacana. Sem desestimular dos treinos. Legal, muito bom. E outra coisa que a atividade física, né? O exercício tem de qualidade, você tem outras qualidades. Você começa a ser uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais organizada. Sumiu aqui a palavra. E aí você consegue ter horário, você consegue ter horário para as coisas. Rotina. Prioridade, lembrei, você começa a ter Isso. prioridade, é aquilo ali. É você Isso. primeiro e depois o mundo. Eu vi alguém postando assim, acho que foi alguma amiga corredora aqui, e ela sempre coloca: eu primeiro, depois o mundo. Tipo, depois o trabalho, Isso. depois os outros compromissos. Vira uma prioridade. Então, turma, Isso aí. cuidar da saúde é prioridade. Coloca sempre em primeiro lugar que tudo embaixo vai começar a acompanhar de uma forma mais confortável, mais agradável, mais interessante Com para a sua vida, certeza. para o seu corpo e para as pessoas que estão em volta, não é, Letícia? Assim, que às vezes a gente contagia também quem tá em volta, né? Às vezes uma pessoa começa a fazer e aí outras pessoas da casa vão fazendo também, né? E é verdade. O desafio de colocar nosso nome na nossa própria agenda. O de- Verdade, é isso aí. Tem que. É o que eu brinco com os pacientes, que eu falo que é o egoísmo positivo, né? É da gente ser um pouquinho egoísta de vez em quando com o mundo, para a gente se dedicar um pouquinho a gente mesmo. Então, se a gente tiver, como você falou, esse tempinho para a gente mesmo, seja para atividade física, seja para meditação, olha, eu falo, seja tomar um banho demorado ouvindo uma música gostosa. Isso já vai influenciar em tudo, já vai influenciar na ansiedade. E a gente bem com a gente mesmo, a gente está bem com todo o resto. Com a família, com o trabalho, né, com o aspecto social. Então, vale a pena, né? Então, eu brinco que é o egoísmo do bem aí, é tirar os 5 minutinhos do dia para você se dedicar a você, antes de qualquer coisa, como você falou.
Falando desse assunto, eu lembrei de um vídeo que eu assisti essa semana e foram várias pessoas que repostaram também, de uma mulher que eu não me lembro o nome, que ela falou assim, que a gente não precisa ser produtivo, né? O tempo todo, porque às vezes as pessoas acham que tem que ser produtivo em tudo, no trabalho, Hum. com a família, com a casa limpa, com tudo. E isso também vai causando ansiedade, né? Outra coisa, de tentar ser produtivo. E aí ela falou assim: tire 10 minutinhos, escuta a natureza. Aí ela falou da questão da natureza. Tire 10 minutinhos, Isso. escuta a natureza, que você vai ver o que é produtividade depois. Exatamente, é isso aí. Ó, escutar a natureza, escutar você mesmo, seus pensamentos, né? Você falou da questão de escrever. Nossa, escrever é muito bom. Às vezes a gente está com milhões de pensamentos na cabeça e não consegue se organizar. Senta lá, pega um papel, uma caneta e solta aqueles pensamentos num papel. Às vezes só isso já vai te aliviar de certas tensões, de certas preocupações, e às vezes a solução daquele problema que você está procurando, de repente, aparece ali. Né? Então são várias, né, formazinhas simples, não precisa de nada muito grandioso, mas pequenos momentinhos você dedicado a você mesmo vão fazer diferença em tudo, em tudo. E a atividade física, ela entra muito nisso. Aí mais as atividades individuais, né? Porque é você com você mesmo, você com seus pensamentos, é onde você às vezes divaga suas ideias, né? Ou não quer pensar em nada. Então, também são momentos muito importantes e muito legal associar a atividade a isso também. Uhum. É tanta coisa que vai puxando, né? Realmente, Letícia, muita coisa. E outra notícia bem legal, que foi na TV, em Franca, apareceu aqui no jornal, não lembro o canal, mas enfim, a cidade de Franca, uma empresa resolveu trabalhar apenas 4 dias da semana e deixar um dia para as pessoas tirarem folga, para os funcionários tirarem folga, e eles sentiram essa diferença e não mudou o salário, eles estavam falando que em relação ao salário, se ia mudar ou não a carga horária, enfim, tudo que é benefício para o funcionário está valendo. Então, eles passaram a trabalhar só 4 vezes na semana e o dono da empresa viu que aumentou a produtividade, Produtividade. chegando com mais humor ali, conversando com todo mundo, que não caiu nada em relação ao desempenho da empresa. Olha só que interessante, porque É, provavelmente ele estava percebendo que algo estava acontecendo ali das pessoas ficarem o quê? Ansiosas, desconfortável, faltando do trabalho, também não cuidando da saúde, não cuidando, não fazendo exercício. E uma das funcionárias relatou, né, que passou a fazer mais exercício, passou a ficar mais tempo com a filha, que é uma criança, que achou maravilhoso, que ela não consegue se ver treinando, não. Trabalhando trabalhando. 5. Imagina se isso vira moda, todo mundo, hein? Vai ser muito bom. Nossa, acho ótimo. E Todo ó, mundo só isso é quatro legal vezes. também, empresas que têm, às vezes, né, nem não chega a um ponto desse, mas que incentivam os funcionários a fazerem exercício ou até levam exercício para dentro da empresa. Momentos de meditação, de relaxamento, música, né? Então, aula de música, coral, enfim. Então, tem muita empresa que lança mão desses artifícios aí também, justamente para trazer essa sensação de mais relaxamento, de bem-estar, de paz, né? Então, realmente, isso ajuda muito, é muito importante, né? Olha só que legal. Várias vezes eu encontro solução para problemas enquanto estou nadando. Eu gosto muito de nadar. Não sei como que é seu nome aqui. É a Deve Sônia, ser uma seguidora é sua. paciente também. Sônia, que legal. Eu gosto muito de nadar e realmente, porque a gente fica tão concentrado ali na respiração, na braçada e os pensamentos realmente vai vindo. Eu já consegui ser produtiva nadando, de começar a ser criativa, na verdade, né? Que aí depois já vinha as Isso. ideias, eu começava a colocar no papel. É muito bom, realmente. A natação tem esse ponto positivo aí, esse benefício.
Muito Exatamente, é nessa divagação de ideia, né, que algumas atividades trazem, que justamente vem ali aquela solução, vem ali aquela ideia, né? Então é devagar um pouquinho e muita atividade traz isso. que show. Quem chegou agora, nós falamos um pouquinho sobre atividade física e ansiedade. Letícia que apresentou para a gente vários pontos bacanas, interessantes, separando, né, Letícia, o que é a ansiedade normal, que todo mundo pode ter essa ansiedade, e quando ela se transforma, né? Quando ela passa para um ponto que não é bacana, que vai puxando outras situações, outras doenças. A gente não falou de Isso. uma coisa aqui, Letícia, que é a depressão. Ela Hum, bem está muito vinculada, né, com a ansiedade, sim. muito. Com a Sim, pandemia, começa pela ansiedade, né? A depressão, transtorno, síndrome do pânico, né? São várias doenças psicológicas também que o início vem de ansiedade, né? é o Podem ter ponto. causas aparentes ou às vezes não. A pessoa não sabe o que está causando aquela ansiedade nela e que esse excesso de ansiedade leva a essas doenças. Então, existe sim, com certeza. Então, foram vários pontos interessantes. Relatamos aqui histórias. Lembrei de algumas histórias. Ela também falou de alguns pacientes. Muito obrigada, os seguidores, os pacientes da Letícia, que entrou aqui, também participou. Eu acho muito bom quando vocês participam e comentam também essas situações aqui em relação aos temas que a gente está sempre trazendo. Letícia, muito obrigado pela sua participação, foi muito bacana, gostei demais, aprendi também muita coisa. É sempre bom a gente interagir com outros profissionais, entender sobre esses assuntos, esses detalhes de como que é importante, né? Uma coisa tá puxando a outra, ou até mesmo indicar, né? Ó, se você não tá legal aqui, melhor procurar uma atividade física, melhor procurar um terapeuta, melhor procurar um médico e trabalhar todo mundo junto. É o que eu falo muito para as pessoas. Em pleno 2021, a gente ainda vê muitas pessoas negando certos tipos de doenças emocionais e mais, achando que é frescura, que é Ó, besteira, né? Então, puxa, gente, não é vergonha. É isso, são condições, todo mundo tem, todo mundo pode ter a qualquer momento, não tem que ter vergonha de procurar ajuda, muito pelo contrário, né? Quanto antes a gente procura, mais rápido a gente consegue a solução para aquele problema. E assim para doença física, né? Se você sente o coração bater errado, você corre para o cardiologista, para um clínico. Agora, se tem alguma coisa ruim no emocional, a pessoa fica adiando, não, vai passar, é uma fase, ou bota a culpa em coisas externas, nos outros, ou nas situações que estão acontecendo, quando vê aquilo vai virando bola de neve. Né? caramba, Então, não tem que ter vergonha, não tem que ter né, preocupação, muito pelo contrário, procura ajuda logo. E é isso, você vê que, quantas coisas simples a gente colocou aqui, que se as pessoas aplicarem no dia a dia, elas já vão estar melhores. Então, com a ajuda de profissionais aí da área da saúde, com certeza elas vão ter a solução aí para essa ansiedade ou para outros problemas que podem surgir. Então, a questão é, não tenham vergonha, procurem ajuda. legal, realmente. Não tenho vergonha, turma, é isso aí. Muito obrigada, Letícia. Bom fim de semana aí para você. Manda um beijinho para a Roberta. Ela tá com você? Tá, ela entrou aí. Não sei se ela tá assistindo ainda aí, mas ela entrou. Beijinho. Até mais. Beijo para vocês. Tudo de bom, Rio de Janeiro. Logo, logo estarei aí passeando. Isso, venha visitar. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigada, foi ótimo. E aí, Foi ótimo. dúvidas, o pessoal pode mandar aí pra gente respondendo também. Legal. Vai ficar salva, tá? Vai ficar salva aqui. Vou te marcar para ver se você consegue jogar para o seu Instagram também. Tá Aqui, tá? ótimo. Tá, Ok. um beijo, hein? Bom final de semana. Para você também. Tchau, tchau, turma.